Boa noite, seja muito bem-vindo ao nosso Domingo com Propósito. Hoje, mais uma semana, penúltima semana dessa série que a gente idealizou aqui, que a Érica idealizou, que a gente vem fazendo, né? A semana passada nós falamos sobre a humildade e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, né? Vamos falar sobre a sabedoria. Para a gente começar, vamos tentar entender o que é sabedoria, né? Exatamente. O que é sabedoria? Boa pergunta. Sabedoria é a qualidade de quem é sábio, né? Segundo. Ah! E o pessoal deve estar falando, jura? Bom, sabedoria é a condição justamente, né, de quem tem muito conhecimento e a pessoa sábia é aquela pessoa que tem uma vasta, um banco de dados de conhecimentos gravados, né, muita habilidade, né, com as questões da De ciência, tomada de decisões que corretas, né? consegue tomar boas decisões, né? Pode até ser confundido com inteligência, né? E aí é interessante a gente entender, a gente acompanha muito o Thiago Brunet no canal dele, e ele tem uma definição muito bacana, né, do que é sabedoria, né, para diferenciar de inteligência, né? Onde ele fala que a pessoa sábia, né, é, ela não cairia, por exemplo, uma pessoa inteligente, ela conseguiria resolver inúmeros problemas, conseguiria sair de situações que uma pessoa sábia, por exemplo, nem cairia, né? Nem entraria, Nem né, naquele entraria problema. naquele problema, naquela situação, né? Então, uma pessoa sábia é aquela que age com sensatez, né? Que tem uma, uma noção do que fazer, do que não fazer, de como fazer, tem um controle, né, mais sereno da situação. Mas eu queria entender como que a gente faz, né, para se tornar uma pessoa sábia. Tem uma passagem, né, tá em Tiago 1, né, capítulo 1, versículo 5, onde ele fala que se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos ele dá liberalmente, né? E não lance em rosto e ser-lhe-á dada. Então vamos entender como que a gente pode obter essa sabedoria. Se vem do alto, como Ela que. vem do alto e tem vários caminhos, né, que a gente pode seguir para conseguir obter essa sabedoria. E o princípio de todos esses caminhos a palavra de Deus fala, né, que é o temor do Senhor. Tá lá em Provérbios 10, versículo 9. Está lá a passagem de que aqui fala assim, Provérbios 9, capítulo 9, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo, o entendimento. Ou seja, então, o princípio é o temor do Senhor, mas existem os caminhos que você pode utilizar, né, através do temor do Senhor. Eu vou citar 5 e depois que eu falar sobre os caminhos, eu vou trazer as 3 principais transformações que você pode observar que acontece quando a pessoa obtém sabedoria, tá? Que são benefícios, né? Que a gente tem quando a gente obtém a sabedoria. O primeiro caminho para você obter a sabedoria é a oração. Então, coloca aí, se você tem que pedir para Deus, então se coloque em oração, pede toda noite, pede antes de resolver um problema. Eu costumo fazer isso, né? Quando eu tenho um problema para resolver e às vezes eu vejo que com a minha capacidade ali eu não vou conseguir, eu peço, vou no banheiro, faço uma oração e eu peço para Deus, Deus me capacita, me dá sabedoria de como eu tenho que realizar essa tarefa ou esse exercício, e algumas coisas vão surgindo assim, sabe? Não é uma resposta imediata, mas são coisas que vão surgindo que vão te dando o caminho. Então, esse é um dos caminhos, a oração. O outro é a observação. Lá em Provérbios, Salomão. Eu não quero te cortar, mas o pessoal tá comentando aqui, tá perguntando se o banheiro é um altar. Não, eu vou ao banheiro, porque, tipo assim, às vezes você tá em um lugar que você não pode, né? Simplesmente, sei lá, se Ah, concentrar e entendi, tudo mais. Mas se você entendi. conseguir, é que eu sou muito intensa. Então, eu quero, quando eu vou orar, eu quero orar. Eu não quero só pensar na oração, né? Então, eu prefiro ir no banheiro. Depende do lugar que você tá, né? Isso, Entendi. exatamente. Tá. É.
Não é o trono, né? Não é. E aí, um dos caminhos, então, além da oração, é a observação. Lá, em Provérbios, Salomão falou bastante que ele observava, né, os animais, ele observava a natureza, ele observava os acontecimentos à volta dele. Então, observar atentamente também te traz sabedoria, né? Minha avó, ela resumia isso assim, em você viu a barba do vizinho arder, já bota a sua de molho. Nós aprendemos muito mais, né, com nossos erros, muito mais com os erros dos outros, né? Não precisa nós passar pelos aqueles problemas se podemos observar o que está acontecendo na vida das pessoas. Exatamente. Aí, uma outra forma, né, já falando dos outros, é a convivência. Se você convive com pessoas muito ignorantes, você vai ter dificuldade de ser uma pessoa sábia, até porque vai divergir um pouquinho das suas intenções, das suas ações, do seu jeito de se comportar e tudo mais. Então, procure, né, conviver com pessoas sábias, que você vê que toma decisões acertadas e tudo mais. Convivência, então, é o terceiro caminho. Quarto caminho, a leitura, né? O primeiro livro que eu li, que foi assim, me ajudou muito, eu era ainda bem adolescente e assim, eu comecei a perceber que os livros de desenvolvimento pessoal me faziam muito bem. Muito. Porque eu crescia e tudo mais. Quando o Elder, né, me conheceu, ele disse que o que chamou a atenção em mim foi a minha sabedoria, né, amor? Maturidade. Que eu tinha, a minha maturidade para a idade que eu tinha. Uhum. Porque ele era bem mais velho, ele tem 9 anos de diferença, quase 10 anos de diferença. E o que chamou a atenção, ele disse, foi o meu jeito de pensar, de me comportar e tudo mais. Então, a leitura me trouxe isso, né? E também o quinto caminho, que é a experiência da vida. Às vezes... O ambiente, né, como você falou, o ambiente ele é muito importante. Ele te molda também, né? Porque se você está em contato com pessoas que têm aquelas características, é natural que nós aprendemos com elas e se tornamos parecidas. Sim. Por isso que a gente tem que cuidar muito. A média, né? Tem que cuidar muito do ambiente que nós estamos colocados, né? Lógico que tem ambientes ali, como nós já falamos aqui em outros capítulos anteriores, que você não tem como controlar, você tem que estar ali, mas precisa estar ali com um certo filtro, né? Isso. Do que você absorve, do que você não absorve, do que você tolera, do que você não tolera. Exatamente. E o último caminho, né? O quinto caminho, a experiência da vida. Então, por exemplo, se você passa por um problema, tem que resolver algum problema e desenvolve um conhecimento naquela área, quando você tiver um problema parecido ou para dar uma orientação, uma mentoria para alguém e tudo mais, você vai ser mais assertivo, porque você teve a experiência daquilo. Então, as experiências da vida são para nos dar mais perseverança, mais sabedoria, mais conhecimentos e tudo mais. Então, tipo assim, tudo que você passa, aproveite para aprender. Qual foi a lição? Se não foi uma vitória, foi um aprendizado, né? Que também é uma vitória. Então, porque se a gente aprende, a gente não erra de novo a mesma coisa, né? Senão fica lá, batendo a cabeça no mesmo erro. Aí não adianta passar a experiência se você não tirou o aprendizado, né? Aí é só sofrimento. Não é obter sabedoria. Só sofrer de graça. Minha avó falava, sofrer de graça, né? Então, vamos, né? Aí não é persistência, é teimosia. É teimosia, então tem que diferenciar. E quais as 3 coisas que mudam, né, que se transformam na gente quando a gente obtém a sabedoria? O jeito que a gente fala, o jeito que a gente se comporta e os nossos pensamentos. Você vai se pegar, você vai se observar e você vai perceber que você tem compaixão dos que erram, porque você sabe que ninguém é perfeito. E não é porque o outro errou de forma diferente de você que você também não erra. Que o erro dele é mais difícil, mais feio do que o seu e tudo mais, mas todos nós erramos. Então, você começa a perceber que você ganha uma certa compaixão pelo outro, que você tem essa maturidade de não levar para o lado pessoal. Então, seu comportamento, seus pensamentos e suas palavras, né, com a forma de você falar, para não ofender as pessoas, começam a mudar. Então, essas são as 3 transformações que você vive quando você consegue obter a sabedoria. Quais são as 3? As palavras, como você fala, as suas palavras,
né? Que uma palavra que falada nunca mais volta. Então, se você, às vezes, até esqueceu o que você falou, mas a pessoa nunca mais. Então, a gente tem que cuidar com as nossas palavras, né? Então, as palavras, o nosso comportamento, porque às vezes é só o jeito de você olhar, você nem precisa falar nada. Às vezes a cara que você faz, ou uma bufada que você dá, Como você se porta, né? um jeito que você às vezes se veste, ou já fala sobre você. Então, comportamento em todos os sentidos, né? E os pensamentos. Porque tudo que a gente fala, a gente pensou antes, né? Tava dentro do nosso inconsciente. A boca fala do que o coração tá cheio, né? Então, se você se enche de sabedoria, na hora do problema você vai trazer palavras de sabedoria e não de desistência, de derrota ou de fracasso. Pelo contrário, né? É isso. É isso. Nossa, incrível a sabedoria. E a gente precisa cada vez pedir mais para Deus, porque, né, quanto mais passa o tempo, a gente percebe o quanto a gente, às vezes, depende de uma situação de agir com sabedoria para conseguir um êxito naquilo, né? E a semana que vem? Semana que já que a gente falou de sabedoria, nada mais justo do que semana que vem a gente falar de inteligência. Inteligência. Não estou dizendo aqui que você precisa, né, ser desprovido de inteligência. Você pode ser uma pessoa inteligente e, ao mesmo tempo, também sábia, tá? Aproveitar o melhor dos dois mundos. E aí, eu vou trazer aqui, nós vamos trazer, né, semana que vem, último episódio que vai ser da nossa série de Domingo com Propósito, que vai ser o episódio inteligência, né? Maravilha, eu não Agindo vejo a hora. com inteligência. É isso aí. Então, muito obrigada, pessoal. Nós desejamos que a semana de vocês seja uma semana com o coração puro, cheio de paz e um espírito inabalável. Tchau. Tchau.